Estamos aqui hoje para gravar mais um podcast para vocês, queridos paroquianos, com uma pessoa muito especial, o nosso incrível padre e pároco, Amaury. Obrigado pelo incrível, obrigado pelo convite. De alguma forma eu me convidei, mas eu agradeço o sim de vocês. Nós não tinha como tirar você desse momento, que é os 40 anos da nossa paróquia, né? E comemorar junto com você, com a paróquia, né? Nessa linda comemoração. A nossa paróquia tem muita história. São 40 anos de muita história. Muita gente passou por aqui. Vocês imaginem, nesses 40 anos, quantas pessoas já tiveram vida ativa nas pastorais, já foram batizadas, já se casaram. Então eu reconheço a dificuldade que vocês tiveram de fazer uma triagem assim de quem seria entrevistado aqui no podcast, porque a intenção é que fosse um período curto de gravações, porque nós temos muita gente que estão envolvidas na história da paróquia, né? Sim. E agradeço que eu também sei que faço agora parte dessa história, então agradeço também o convite. Bom, então para a gente começar, né, esse podcast, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, assim, sua família, como que tudo começou. Tá, eu me chamo Amaury Ribeiro Tomasi, eu nasci em Moreira Salles, no Paraná, no dia 31 de julho de 1987. Só que fui registrado dia 1º de agosto. Naquela época, registrava o dia aqui no cartório. Então, fui registrado dia 1 de agosto. Só que eu morei no Paraná com a minha família por 2 anos. Depois, minha família se mudou para Indaiatuba, uma cidade vizinha aqui de Campinas, e eu cresci em Indaiatuba. Mas eu tenho muitos parentes ainda em todo o Paraná, não só em Moreira Salles, que é uma cidade bem pequenininha. Tenho parentes em Umuarama, parentes em Londrina, parentes em Maringá. Então, a família dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, estão espalhadas lá. Eu cresci em Indaiatuba. Então, embora eu tenha nascido no Paraná, eu tenho mais influência paulista do interior do que do interior do Paraná, né? Em Indaiatuba eu fiz tudo que eu poderia fazer antes de entrar no seminário. Lá eu estudei, lá eu trabalhei. Em Indaiatuba, minha família reside até hoje. Até hoje eu vou visitá-los e é a minha sorte que está aqui pertinho, posso ir sempre lá. Sim. Então esse sou eu. Eu tenho 35 anos, 7 anos de padre. Eu completo esse ano 7 anos que sou padre e entrei no seminário com 20 anos. Não me recordo o ano agora. Mas eu passei todo o processo da formação, né? Fui ordenado diácono em 2016, 2015, final de 2015, e no meio de 2016, no dia 30 de julho, tudo pertinho. Faço aniversário de ordenação 30 de julho, nasci no dia 31 de julho, fui registrado no dia de agosto. Então são 3 datas aí que estão juntas, né? Uma tríade. Aí sim. Esse sou eu. Tenho 2 irmãs, tenho um sobrinho, meus pais são vivos, já vieram várias vezes aqui na paróquia, tenho também parentes em Indaiatuba. Esse sou eu. Que legal, uma história muito bonita, né? Simples, mas muito bonito de ver, né? Porque a família ele tá sempre junto, né? E na sua mudança de paróquia, da catedral, né? Que antes você estava para cá. Qual foi a dificuldade que você sentiu nesse período, nesses anos que você já está aqui com a gente? Tá. Como eu falei, são 7 anos de padre. Como pároco, eu vou completar 4 anos. Então, os outros anos eu servi a igreja como vigário. O vigário, ele auxilia o pároco, né, mas ele não tem nenhuma função administrativa. Ele tem função pastoral. Celebra missa e atende aos fiéis, na confissão e nas necessidades de cada fiel. Então, em Indaiatuba eu fui vigário, depois fui transferido para a catedral como vigário.
A maior dificuldade que é a pergunta foi assumir a nova postura, que é a postura de pároco. Porque agora a paróquia, embora o povo não tenha muito conhecimento a respeito disso, mas o pároco responde judicialmente, pastoralmente, espiritualmente pela paróquia, né? Então eu não sou mais alguém que vai celebrar missa e posso ir embora para minha casa sem preocupação nenhuma. Tudo que acontece na vida da paróquia, de alguma forma, eu tenho que estar, tenho que ter conhecimento, eu tenho que saber administrar o recurso. Existem problemas que são normais entre pessoas que têm atrito uma com a outra, sempre isso cabe ao pároco responder. Existem problemas estruturais, a nossa paróquia é uma paróquia de 40 anos, que durante muito tempo não foram feitas manutenções preventivas, e isso em algum momento estoura, acaba tendo problema na estrutura das comunidades, porque nós estamos falando de imóveis com encanamento, com luz, com sistemas complexos. Então, essa talvez tenha sido pessoalmente a maior dificuldade, fazer essa transição da vida de vigário, que é quem não tem uma responsabilidade local, para aquele que assina em todo sentido pela paróquia. O padre tem que cuidar, se preocupar, em pároco, né? Tem que se preocupar com os imóveis, tem que se preocupar com a pastoral, tem que se preocupar com a vida financeira, tem que se preocupar com o pagamento de funcionário, do salário dos funcionários, tem que se preocupar com a prestação de contas de tudo que acontece na paróquia para a cúria, tem que se preocupar com a vida política, porque existe a relação entre paróquia e prefeitura, com documentos, enfim, essa foi a maior dificuldade, assumir essa nova esfera, que não é tão complicada não, mas exige bastante atenção. No período que você foi transferido para cá, teve uma boa parte que você pegou da pandemia. Como que foi para você conciliar tudo isso? Essa foi a maior dificuldade até esse momento que nós enfrentamos aqui na paróquia no tempo que eu estou aqui. Porque eu assumi a paróquia São Geraldo no dia 11 de janeiro de 2020 e em março, dia 8 de março, 2 meses depois, foi decretado que as igrejas deveriam estar fechadas sem atividade nenhuma, né? Não podia ter missa, não podia ter reunião, porque estávamos lá na alta da pandemia do Covid. Então eu tive alguma dificuldade no sentido que eu não conhecia as pessoas, eu passei a conhecer as pessoas depois que acabou esse processo todo da Covid. E o padre, ele vai para a paróquia, no meu caso, que sou padre novo, no sentido, tenho 7 anos de padre. Quando eu vim para cá, tinha 4, ia fazer 5 anos de padre. Então, o padre assume a paróquia com muita vontade, com muito gás, pensando em projetos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mexer nessa situação. E não foi o que aconteceu, porque nós nos vimos amarrados, né? Ninguém podia fazer nada. Sim. Então, eu me lembro que eu não concordava em fechar a igreja, mas era uma lei municipal, estadual, até federal. Então, eu mesmo vinha para São Geraldo, assim, assumindo a responsabilidade de manter a igreja aberta. Eu ficava na secretaria e para que as pessoas pudessem vir até a igreja para rezar, quem quisesse, né, fazer alguma doação. Então eu não achei justo eu proibir as pessoas até desse contato com a igreja. Então muitas vezes eu vim abrir a igreja assim, né? Então essa, assim, sem dúvida foi a maior dificuldade nesse período. Eu estou aqui, vai fazer 4 anos, então dos 4 anos são 2 anos de pandemia nesse negócio de abre igreja, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja. Agora pode ter missa, agora é restritivo o número de pessoas, de repente pode ter um número ilimitado e, enfim, pela graça de Deus, passamos por isso e vencemos. Uma dificuldade muito grande, mas deu tudo certo, né? Em relação a quando você foi chamado para vir para essa paróquia, como que foi? Como que o bispo te chamou?
ele já tinha sinalizado, já me dito, que ele pensava, o Dom João, nosso bispo, ele confia muito nos padres. Ele diz que ele não acha muito certo o padre ficar muito tempo como vigário, porque ele acha que o padre pode, de fato, assumir paróquia, né? Então ele já tinha sinalizado para mim que iria me tirar da catedral e iria me transferir para alguma paróquia, mas até então não tinha dito qual. De repente ele me ligou, foi por telefone e me fez a proposta, né? Ele falou se tinha algum problema, às vezes... o Dom João é muito humano nesse sentido, porque às vezes o padre tem algum problema pessoal com o local. Então ele respeitou muito, me perguntou se havia alguma situação, algum problema local, né, que ele deveria saber. Eu disse que não, eu disse que eu já tinha sido seminarista aqui, conhecia, para mim inclusive era uma vantagem, porque de alguma forma eu já sabia as comunidades onde estavam, já sabia mais ou menos o funcionamento interno da igreja. Então foi o que eu disse para ele. Ele me pediu o segredo, porque a cabeça do bispo, né, ele tem que articular como que um quebra-cabeças. Então ele falou, olha, te peço segredo, pode ser que mude alguma coisa, porque ele certamente deveria falar com o pároco daqui na época, deveria falar com outro padre, porque quando um padre muda uma escala de padres, né? É feito um escalonamento. Então ele me pediu, até um determinado dia, não me lembro qual, e disse que eu saberia se foi efetivada a mesma transferência pela diocese. E eu soube que sim, mas foi assim, foi muito rápido. Ele me comunicou a transferência no começo de dezembro e marcou a minha posse dia 11 de janeiro. Então, não é um período assim, vamos nos despedir e juntar as coisas. Não tem muita coisa não. Eu me lembro que foi assim, bem curto o período de transição. E cheguei aqui assim, muito feliz, muito aberto a essa paróquia, esperançoso de poder fazer muita coisa aqui. A nossa paróquia é uma paróquia muito viva. Olha isso aqui, essa estrutura que o povo não está vendo aqui, é uma paróquia muito viva. Aqui tem um povo assim, muito trabalhador, né? Então, eu até pensava, eu tenho um estilo, meu estilo não é tão expansivo, eu sou muito mais interiorizado do que expansivo. Eu prefiro assim, é o meu jeito, eu gosto mais do silêncio, gosto mais... Então eu pensei, né, uma paróquia que gosta de festa, é uma paróquia que gosta de movimentação, e até onde eu vou me adequar. E deu certo, eu acho que deu certo. Deu bastante certo. Você comentou que você passou uma parte aqui como seminarista. Você sentiu alguma mudança, assim, bem diferente da época que você estava aqui como seminarista para agora com pároco? Eu não vou saber responder com tanta propriedade, porque quando eu era seminarista, eu tinha algum tipo de visão. Eu vinha nos finais de semana, eu acompanhava o padre da época, então eu não tinha acesso a informações. Eu não sabia dos dilemas, dos problemas pastorais, eu não sabia das coisas. Eu sabia aquilo que era localizado. Então, eu ajudava numa determinada pastoral, numa determinada comunidade, eu sabia da vida daquela pastoral, daquela comunidade. Então, eu não saberia responder com tanta propriedade, mas, assim, é evidente que a gente percebe mudanças, e elas são naturais. Mudanças de pessoas, mudanças de pensamento, até mesmo eu percebo não só positivamente, mas mudanças de influências externas, porque hoje a gente vê as pessoas estão cada vez mais corridas, tem muito mais tarefa, as pessoas não têm mais tempo para nada, trabalham no sábado, trabalham no domingo, e o pouco tempo que tem de folga tem que cuidar do filho, da casa, isso naturalmente influencia a igreja. E eu percebo que de alguns anos para cá,
essa rapidez do mundo parece que aumentou. A coisa é muito rápida com o avanço da tecnologia. Nós estamos falando, na época que eu fui seminarista aqui, de 15 anos atrás. Então, há 15 anos atrás, as pessoas não tinham nem 4G no celular. Não tinha celular com tela grande assim, né? Então, vejam, parece que é outro mundo, mas 15 anos atrás não havia essa rapidez de informação que a gente tem. Hoje, quem imaginaria que lá, naquela época, a paróquia ia se utilizar de uma estrutura dessa para chegar nas casas, né? Para que as pessoas pudessem acompanhar os padres, as lideranças da paróquia. Então, assim, isso influencia. Eu percebo esse tipo de mudança talvez mais externa do que interna, porque interna não tinha informação. Mas a externa no sentido de dificuldade com o tempo, nós temos muitos voluntários, mas ainda não são suficientes. Então a gente pensa em fazer um evento, uma festa, a gente sempre esbarra no voluntariado. Quem vai poder ajudar? Então, em outra época isso já foi mais fácil. Muitas pessoas queriam ajudar, podiam ajudar. Hoje não é mais assim. Nós não temos mais esse contingente sobrando. Temos pessoas para todas as funções, para todas as pastorais, para todos os eventos, né? Esse tipo de influência eu percebo mais, mudança da externa, que não é só a São Geraldo. Eu acho que isso é geral, porque esse sistema do mercado, de cada coisa mais rápida, é geral, né? Isso é global, não é só localizado aqui na região do Ouro Verde. Que interessante essa prática mesmo, porque hoje está tudo muito ansioso, né? Muita informação e influencia mesmo, bastante. É bom, eu acho que é muito bom ter informações. Facilitou para nós, né? Hoje o mundo é muito mais fácil. Só que tudo tem o seu preço. Qual é o preço dessa facilidade que nós temos? Existe o preço para isso. O preço é essa escassez de tempo, o preço é as pessoas cada vez mais doentes. Eu me lembro, isso eu já falei até em homilia, não sei se vocês estavam nas missas, naquelas que eu disse. Me lembro dessa Avenida Suassuna, que na época em que eu era seminarista, eu me recordo que tinha um bar e uma igreja evangélica. Um bar e uma igreja evangélica. Hoje tem só farmácia. Verdade. Nem uma igreja evangélica. Então eu olho, assim, cada vez abrindo mais. Assim, isso é um dado estatístico. As pessoas estão ficando doentes com mais facilidade. Por que aumentou tanto o número de farmácia? Não é crítica à farmácia, né? Você farmacêutico não vai entender isso. Mas assim, me parece que há um consumo muito maior dessas drogas, dos remédios, né? E o povo está consumindo mais. Isso é resultado desse sistema desenfreado que a gente vive. Há 15 anos não era assim. Não tinha esse sistema. Não tinha essa quantidade de farmácias que hoje tem, né? Bom, e falando desse tema de avanços, assim, a gente percebe que a nossa paróquia teve muitos avanços, tanto nas pastorais como também na estrutura. Qual que são as dificuldades que você tem em relação a isso e os projetos? Olha, eu não sei também dizer como era a organização da pastoral e da paróquia antes da minha chegada, né? Eu acho que nem é justo eu também sobrevoar uma área que não era sob minha responsabilidade até então. Mas eu percebo nitidamente, assim, embora com esse grande percalço da pandemia, que nós ficamos praticamente 1 ano e meio sem atividade nenhuma, as pessoas distantes, eu percebo que houve uma movimentação, sim, no sentido de melhorar a nossa estrutura pastoral. Eu trabalhei na cúria, nessa área, na coordenação de pastoral. Eu tenho alguma formação nesse sentido, de entender
que a paróquia é um organismo vivo, só que todo organismo vivo, para funcionar bem, precisa ser bem organizado. Então tem coisa que eu não abro mão. Eu sei que isso algumas pessoas não ficaram tão satisfeitas, mas tem coisa que eu não abro mão no sentido de organização. Assim, um zelo pela administração financeira, eu acho que isso é o mínimo que eu posso fazer, porque as pessoas doam moedas e elas esperam que a paróquia faça bom uso daquilo que elas doaram. Então, nós refizemos toda a pastoral do dízimo, todo o sistema do dízimo que foi refeito, o modo de contagem do dinheiro, o modo de fazer depósito, o relacionamento da paróquia com o banco, onde nós temos conta, mudamos tudo isso daí. E outras pastorais que foram aí se organizando melhor. Eu entendo que toda pastoral precisa ter um coordenador. E um coordenador que faça uma mediação entre a pastoral e o padre. Então, esse coordenador, ele coleta da sua pastoral as alegrias, as tristezas, as luzes, as desesperanças, e ele faz uma síntese e traz isso para o padre. Então, eu acho que isso funciona. E nós temos tentado fazer isso no CPP. O CPP da paróquia foi totalmente reconfigurado a partir de 2020, né? Então, nós reorganizamos o CPP. No CPP da paróquia passou a participar quem coordena alguma pastoral, os coordenadores das comunidades, ou quem coordena paroquialmente alguma pastoral. E a partir do CPP, que eu me utilizo muito, eu acho que o CPP é uma instância de decisão. Então, eu sempre levo situações para o CPP que eu sei que eu poderia tomar sozinho. Mas eu penso que se eu acerto, eu prefiro acertar com todos. E se eu erro, eu prefiro errar com todos, né? Então, sempre nós levamos situações que eu tenho consciência. Eu posso tomar essa decisão sem consultar ninguém, mas eu faço questão de que aquele conselho emita sua opinião, me ajude a pensar, e não só pensar, me ajude a estruturar o projeto, porque temos, de repente, uma ideia nova, como uma pastoral, uma PASCOM, que é talvez a nossa filha mais nova. Vocês, é a pastoral mais nova da nossa paróquia. Isso tudo, se fosse só fruto do trabalho do padre, não sei até onde dá certo. Então, tem que ser levado para os conselhos, saber, né, quais as funções de cada um. Cada um faz o que é sua área. A gente vê que, às vezes, na igreja, a gente encontra conflito porque um tenta entrar na área do outro. Eu cuido disso, mas eu tento meter o dedo naquilo que você cuida. Isso dá conflito. Então, o CPB, né, bem conduzido, eu acho que ajuda muito nesse sentido. Sim, bastante. E para finalizar, a gente quer agradecer ao padre, principalmente, né, por todo incentivo com a gente na PASCOM, que foi justamente um incentivo seu, junto com a gente, que todos aqui que estão envolvidos. Tem o pessoal aqui. Pessoal, tudo envolvido aqui. Quem não aparece. Deixa eu aproveitar, dar os parabéns para vocês. Assim, a nossa paróquia São Geraldo, isso eu já disse pessoalmente, e eu acho que é bom que toda paróquia aqui, quem vai assistir esse vídeo, saiba. A nossa paróquia São Geraldo não era vista. Assim, os padres não tinham conhecimento da vida disso daqui. Então, a impressão que dava é que, assim, sempre foi uma paróquia muito tímida, nunca teve iniciativas, né? Essa era a impressão de quem estava de fora. Com o avanço e a organização da nossa PASCOM, isso tem mudado, porque onde eu vou, eu encontro algum padre que diz: eu assisti a missa, aí eu vi tal postagem, eu vi as fotos de tal evento. Então, vocês, assim, com o trabalho de cada um, estão oxigenando o sangue que corre na veia aqui da paróquia, que a gente sabe que é muito ativo, toda hora tem algum compromisso. Só que, como é a função primordial da PASCOM, comunicar, levar em cima dos telhados a todas as pessoas. Isso vocês têm feito. Então, eu quero dar os parabéns. Todas as nossas pastorais, amo todas.
mas quero dar os parabéns para a PASCOM, porque a PASCOM é a pastoral das pastorais. Quem que vocês servem? As pastorais. Vocês servem a pastoral do batismo, vocês servem a pastoral dos noivos, vocês servem a pastoral da liturgia. Vocês não servem diretamente o povo, mas as pastorais. Então é a pastoral das pastorais. Então eu agradeço esse trabalho, essa iniciativa do nosso podcast, que está dando muito certo, né? Quantas pessoas já passaram aqui e outros que vão passar também. Então, parabéns. Nós agradecemos muito por todo esse incentivo, né? Todo esse apoio, porque essa iniciativa mesmo da PASCOM veio do Senhor. A gente nem conhecia essa pastoral, nada. E assim como a gente fez um vídeo para mandar para a arquidiocese, a gente comenta que ela fez a gente se sentir incluída. Então, assim, também foi uma coisa muito especial para todos nós. Então, a gente agradece muito essa oportunidade, né? Queremos agradecer também aos patrocinadores, que foram Ouro Verde Autopeças, Dri Brindes, Fashion Kids e Zé Doces. Então, obrigada e até a próxima. Então, só para finalizar, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os paroquianos? Uma mensagem. Agora que eu entendi. Eu quero sim. Eu queria dizer assim, obrigado porque vocês abriram o seu coração para mim. Eu também abri o meu coração para vocês. Eu acho que existe não existe caminho perfeito, mas existe um caminho muito sólido quando nós nos respeitamos, né, e quando entendemos que as diferenças nos fazem crescer. Bom, nesses 40 anos da nossa paróquia São Geraldo, eu diria que vocês devem continuar como sempre forem, vivos na fé, né? Cuidado para que sua fé não seja diluída com esse monte de influências que existem por aí, que nós defendemos uma fé única, católica, apostólica, romana. É o que professamos e rezamos em toda a missa. Então, que vocês continuem sendo genuinamente cristãos católicos, aqueles que vivem a experiência dos sacramentos, aqueles que enchem as nossas ruas com procissões, aqueles que fazem novena, aqueles que rezam a coroa das lágrimas, aqueles que, enfim, eu acho que a maior mensagem é aquela vivida no dia a dia. Então eu diria a vocês continuarem como vocês são, acolhedores, amigos, dóceis, sobretudo dóceis à ação do Espírito Santo. Enquanto nós formos dóceis à ação do Espírito Santo, nós teremos história para contar. Daqui 40 anos haverá um outro movimento como esse, celebrando mais 40 anos da paróquia, né? Porque fomos dóceis ao Espírito. E agora, agradecendo os nossos patrocinadores, Ouro Verde Autopeças, Dri Brindes, Fashion Kids e Zé Doces. Muito obrigado!